Pare de copiar as ideias dos outros, sério. Só para um minuto e pensa, provavelmente todas as ideias que você tem aí na sua cabeça agora são só replicações do que você viu por aí. Você nem ao menos fez uma crítica séria sobre se o que a pessoa está falando é certo ou errado. E eu não tô aqui para te dar mais uma dica mágica que todo mundo fala. Eu estou fazendo esse vídeo para te dizer a verdade inconveniente que ninguém fala, porque todo mundo tá cego, perdido também. Mas a verdade é que se você continuar seguindo tudo o que os outros dizem para você à risca, você vai se ferrar muito, e muito mesmo, cara. E eu sei disso porque eu me ferrei pra caramba por causa disso. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como criar suas próprias ideias na prática e sem teoria vazia e sem enrolação. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, porque pra quem não sabe, eu já estudei em um dos melhores colégios do país, no ensino médio, obviamente. Inclusive esse colégio, ele já ficou nos top 15, né, colégios do país, na época que eu estudava, pelo menos. Não sei como é que tá agora, eu não achei essa informação. E, cara, eu era aquele típico aluno que não sabia direito como estudar, tá ligado? Eu saí do ensino fundamental de escola pública e fui pra esse colégio que entra, inclusive, por bolsa de estudo, né? Faz um vestibulinho. E eu seguia tudo que meus professores falavam à risca. Ou seja, uma vez eu perguntei pro meu professor, como é que eu faço pra estudar e tal, pra aprender de fato? E o que o professor meu me respondeu foi o seguinte: faz os exercícios que eu mandei você fazer, ou faz os exercícios do livro, que tinha vários livros lá de exercício, e que tu aprende, tá ligado? E, pô, pior dica do mundo, não é assim que se aprende. Todo mundo, pelo menos pra quem estuda sobre métodos de aprendizado, sabe que não é só ficar fazendo exercício. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Então, acabou que eu me ferrei bastante durante todo o ensino médio, aprendi mal pra caramba, mesmo estando num dos melhores colégios do país. Porque faltou partes que é mais importante, né? Que não é só passar o conteúdo, mas ensinar como usar esse conteúdo de fato, né? Concretizar isso na nossa mente e ter utilidade para ele. Eu não falo mal do colégio, porque, enfim, tá entre um dos melhores colégios do país, mas em quesito conteúdo ele é bom, mas para outras coisas eu acho que, bom, é Brasil, né? Não tem muito o que fazer. Ou também, quando eu falei, tinha uma... Só voltando um pouquinho, tinha uma mulher lá na minha escola que ela era tipo a orientadora dos alunos, né? Daí ela sempre falava, pessoal, vai pra minha sala que eu vou orientar vocês, eu preciso conversar com todo mundo, etc. E ela ficava fazendo isso durante o ano todo, sabe? E enchendo o saco, inclusive. E daí eu falei, nossa, tá todo mundo indo pra lá, tá todo mundo pegando orientação, vou fazer isso também, né? Porque o pessoal lá, na minha época, inclusive, eu acho que eu era um dos piores alunos do colégio. Eu passei em último colocado, inclusive. Então, eu tava lá no meio, mas tava entre os últimos, tá ligado? Enfim, eu fui procurar essa orientadora. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ela, me ajuda a ter mais produtividade, me ajuda a organizar minha rotina de estudo e tal. E eu mostrei pra ela alguns projetos que eu tinha fora do ramo acadêmico, né? Porque lá eles focavam muito em vestibular, ou passar em provas de concurso público, e afins, né? Concursos também. E daí eu apresentei pra ela alguns projetos fora desse grade curricular que fala, né? E, cara, simplesmente ela fez uma das piores coisas que... A partir daí foi quando eu comecei a odiar aquele colégio, cara. Que ela simplesmente falou pra mim esquecer tudo que eu tava fazendo de projeto e só focar em fazer as aulas da escola, tá ligado? E, cara, pra mim, cara, esse aqui foi a cartada final pra mim, sabe? Como é que ela chega em você... Normalmente esses projetos são aquilo que você quer se tornar como pessoa, sabe? Eu acho que às vezes é mais importante que o ramo acadêmico se você não for seguir. Porque se você for ser médico, engenheiro, advogado, acho que faz sentido você seguir um ramo mais acadêmico que fala. Eu acho que essa é a palavra certa. Mas para todo o resto que não faz parte disso, basicamente ela destruiu meus sonhos, basicamente. Então essa é a primeira parte da minha história. Inclusive, também tome muito cuidado com a fala... Eu passei por isso, com a falaciosa ideia de que passar naquele colégio eu estava feito na vida. O que acontece é que essas instituições, principalmente essa que é particular, né? Ela é de uma empresa, mas não só elas, qualquer instituição que existe, eu não sou comunista, tá? Mas assim, eu falo por, enfim, status mesmo, as pessoas querem status. Por causa de status, o que acontecia? Muitas pessoas que já tinham passado naquele colégio davam depoimento nos ensinos fundamentais e também em cursinhos. Aqui na minha cidade tem cursinho preparatório exclusivo para esse colégio. E vinha essas pessoas dar depoimento que falavam, nossa, se tu passar nesse colégio, tu tá feito na vida, tá ligado?
Se esforça só agora para passar na prova e depois descansa e tal. E, cara, a gente sabe que ensino médio nenhum faz você ser feito na vida. E, na verdade, nada na vida faz. Você vai continuar tendo que trabalhar, se esforçar, tentar evoluir, enfim, até o resto da vida. Então, acabou que, assim, todo mundo chegava e falava essa barbaridade de ideia pra mim, tá ligado? E, na época eu tinha um senso crítico bem baixo, pra falar a verdade. Então eu era bem influenciado pelas pessoas. E isso aqui, cara, moldou o meu ensino médio, basicamente. O que foi horrível, porque a realidade é outra, né? Bom, então, qual é a verdade? Essa é a pergunta. Se isso tudo que eu falei, as pessoas estão se enganando, qual seria a verdade? A verdade é a seguinte, não tem como uma pessoa saber o que é melhor pra mim. Porque ela não vive a minha realidade, ela não sabe nada sobre mim, não vive no ambiente que estou, não tem o conhecimento prévio que eu tenho, não tem a visão de mundo minhas aplicabilidades e também experiências. Então ela não sabe nada, como é que ela vai dar algum palpite sobre a minha vida e eu dar bola pro que a pessoa está falando? Por isso, desconfie quando alguém fala, faça desse jeito que vai dar certo, ou esse jeito é o certo, essa é a melhor maneira. Porque, cara, sempre que essas pessoas fazem alguma coisa que é muito abrangente, sabe? Provavelmente ela tá falando asneira ou não é tão verdade assim. O que eu tenho de ideia pra minha vida, o que eu penso sobre a vida? Que tudo não passa de ferramenta, cara. Você ir para um colégio ou estudar tal coisa não passa de ferramenta para você conseguir chegar onde você quer, certo? Por exemplo, um método de estudo que o cara fala que é revolucionário. Você não precisa seguir esse método de estudo certinho, porque é só uma ferramenta. Às vezes essa ferramenta funciona para ele e para você não funciona. Então, o que eu quero passar com isso? Que tudo é ferramenta. Que você vai aprender muita coisa na vida, muitas pessoas vão te ensinar várias coisas, mas você não pode ficar refém dessas coisas ou ficar fixo nelas. Você tem que pegar essas ferramentas, esse conhecimento e adaptar para sua vida, adaptar para sua realidade e, cara, ter a cara e a coragem de falar que se alguma coisa que parece que todo mundo fala que é certo e você vê que não tá dando certo para você, você ter a cara e a coragem de não fazer aquilo, tá ligado? Mesmo que o mundo todo vai contra você. Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é capture tudo ao seu redor. Isso é muito importante. Eu falei em outros vídeos aqui do canal, no primeiro vídeo, uma técnica poderosa para você clarear sua mente, mas ela também serve para fazer captura de ideias. Que é basicamente, eu vou ensinar aqui porque é tão simples, é tão óbvio. É só você pegar uma caneta, um lápis e um papel em branco e começar a rabiscar. Basicamente, joga todas as suas ideias ali. Se você aprender alguma coisa num vídeo, num texto, num livro, cara, não pega aquilo, só vai continuando lendo, sabe? Anota e deixa registrado aquilo para depois você fazer alguma coisa com aquilo que eu vou ensinar mais pra frente desse vídeo, tá? Depois que você capturou essa ideia, essa nova visão, enfim, qualquer coisa, você filtra, seleciona e critica isso que você tá pegando. Então, cara, você lê um livro, daí você faz a pergunta, isso faz sentido pra mim ou não? Isso tá certo ou tá errado? Isso serve pra mim? Se sim, você usa isso. Agora, se não, você simplesmente descarta. Você não precisa ficar preso naquilo. Igual eu fiz muitas vezes, que o meu professor falou pra mim, faz os exercícios do livro, eu ficava fazendo os exercícios do livro sem nem saber pra onde eu tô indo, tá ligado? Parece um burro de carga, só vai fazendo sem pensar, sem criticar, fazer essa crítica, precisa dessa crítica. Aqui, ó, sempre faça uma análise crítica individual. Não passe essa parte para terceiros decidirem por você, porque senão você vai se ferrar muito, cara. Igual eu me ferrei durante todo o meu ensino médio e que, bom, como é o ensino médio, eu não acho que ela define a pessoa, só que como a gente tá numa idade que acaba sendo a construção da nossa personalidade, da nossa psique, das nossas habilidades, né? A idade ali entre 14 até 18 anos, 17. Então, cara, interferiu bastante, tá? Durante a minha vida adulta aqui agora. Bom, 3 erros cometidos frequentemente entre as pessoas durante essa ideia aí de como ter suas próprias ideias. Primeiro, tome cuidado com o perigo da autoridade. Qualquer pessoa que se mostre autoritária no YouTube, um livro, um artigo, toda vez que a gente lê esses conteúdos, assiste a esses conteúdos, a gente deduz que o que está escrito lá seja verdade. Mas não cai em falácia. Não quer dizer que está escrito em um livro, quer dizer que esteja certo, tá ligado? Tá desconsiderando o escritor é renomado, o escritor, tem estudo para falar o que ele tá falando. Sim,
Provavelmente o que ele está falando tem mais chances de ser correto. Mas você não pode simplesmente ler aquilo e aplicar para você. O que acontece muitas vezes, a gente lê uma coisa... Não sei se já parou para fazer isso com você. Comigo acontece bastante. Por isso que eu também estou nessa jornada de autocrítica também. Essa é uma jornada de construção que eu estou passando para vocês, mas que eu estou tentando aplicar para minha vida. Às vezes a gente lê alguma coisa num livro, cara, e começa a mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de agir com base naquilo que a gente leu em um parágrafo de um livro, por exemplo. Que a gente achou aquilo muito foda, ou realmente é muito bom aquilo. Só que a gente não pode mudar toda a nossa vida por causa de um parágrafo, entendeu? A não ser que aquilo... tem que fazer autocrítico para ver se aquilo realmente faz sentido. Mas não pode ir cego nisso, sabe? A minha visão é, sempre critique, sempre pense antes de sair fazendo as coisas sem pensar, beleza? Cuidado com a autoridade. Se o cara tá falando... Cara, desculpa, eu vou criticar a maior parte do YouTube aqui. Mentira, a maior parte não. Eu vou criticar aqui, boa parte do YouTube que faz podcast. Mas, cara, tem uns podcasts, meu amigo do céu. Os caras se mostram muita autoridade, muita responsável, assim, enfim. Mas, cara, os caras falam cada asneira, viado. Cada, assim, coisa que não faz... Porra, mano, é muito ruim, tá ligado? O que os caras falam no podcast, que os caras usam terno. Parece que é coisa de outro mundo, os caras. Igual o colégio meu, os caras ficam falando de status, que é o melhor colégio, que não sei o quê, mas, porra, mano, é tudo... Eles têm que vender o peixe, basicamente, né? Bom, o segundo erro cometido é simplificação. Aquela famosa frase, existe uma fórmula mágica para tudo. Só que a gente tem que levar em consideração, cara, que a vida é muito mais complexa. Toda vez que a gente tenta simplificar uma coisa, assim, a simplificação é boa pra gente ter um norte, certo? Só que tem um limite para tudo. Tudo na vida é equilíbrio, né? Aqui eu tô falando, tem essa parte B, mas a parte A também é boa. É porque, assim, na vida tem um equilíbrio das coisas. Você não pode ser nem 8 nem 80. Da mesma forma, a simplificação. A simplificação das coisas, ela é boa pra gente estudar, pra gente aprender. Só que a gente não pode, às vezes, simplificar muito as coisas, porque a vida ela é mais complexa. Ela tem muitos fatores envolvendo algum assunto, muitas realidades diferentes, então faz com que a vida seja muito mais complexa que só chegar e falar, essa é a fórmula para fazer outra coisa. Não existe isso, certo? E o terceiro erro, cara, que esse é um dos piorzinhos, cara, por isso que eu deixei em destaque, é o erro do recorte. Cara, eu fiz muitos estudos e o que acontece é que, assim, a gente faz o estudo, a gente vê o que o cara falou e chega no final desse estudo a gente pensa, nossa, o cara é muito foda, tá ligado? O que ele falou é verdade. Às vezes, teorias filosóficas, a gente lê uma teoria filosófica, chega no final, a gente fala, caraca, velho, o cara, porra, ounou aqui, tá ligado? Só que daí, uma vez que se a gente pegar pra analisar os argumentos que o cara fala, normalmente é mais ou menos assim que acontece. Não só argumento filosófico de estudo, mas qualquer argumento de alguma pessoa que você tá conversando na rua. Ele vai falar mais ou menos o seguinte, se A é verdadeiro, então a gente pode deduzir que B acontece. Então, se B acontece, logo C é verdadeiro, ou C acontece, certo? Qual que é o problema dessa lógica aqui que está acontecendo? Quando você chega no final, parece que o C é verdadeiro, certo? Que a ideia que o cara está passando condiz com a realidade. Só que o grande problema é que para ele chegar nessa verdade, para ele chegar nessa conclusão, ele teve que, na verdade, deduzir, ou pressupor, essa é a palavra certa, ele teve que pressupor, que ele nem sabe se é verdade ou não, que B e A estão certos, tá ligado? Se A tiver errado, ou se A não abranger a total realidade da vida, que é o que normalmente acontece, A é só um recorte da vida, e não a vida mais complexa como ela é, destrói toda essa cadeia aqui de argumentos, entendeu? Então ele sempre tem que sair de um pressuposto, só que normalmente esse pressuposto ele não totaliza a verdade. Ou seja, pode ser que haja premissas frágeis em A e B. E como é que a gente faz pra gente não cair nessa falácia? Tipo, o cara pergunte quais premissas conectam A a B. Elas têm evidências que isso realmente acontece, certo? Então você vai fazer o processo inverso. O cara foi apresentando tudo isso pra você, você vai fazer o processo inverso. Isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo? É pergunta básica. O que eu tô fazendo aqui, sabe, não é nada muito complexo, mas a gente tem que parar pra fazer isso. Às vezes tem que eu ou alguém explicar isso pra gente, porque a vida é muito corrida, vai passando rápido, a gente nem percebe, vai caindo nessas falácias, né? Mas muito cuidado aqui, Dorminhoco. Óbvio
que para fins de estudo sempre recortamos a realidade e damos foco apenas a algum aspecto da realidade, certo? Então, por exemplo, a gente vai estudar biologia, a gente faz um recorte sobre a biologia e divide também a biologia em várias partes para que fique mais fácil da gente estudar, né? Imagina a gente estudar a complexidade da vida no total. A mente humana não consegue processar múltiplas informações ao mesmo tempo. É por isso que a gente faz o recorte, para a gente conseguir estudar, certo? Mas a gente não pode defender uma ideia com unhas e dentes por causa disso. Perfeito? Inclusive, cara, por isso que eu tô falando pra você, tome muito cuidado você aí dorminhoco, que tá vendo o meu vídeo e tá só ouvindo o que eu tô falando sem nem criticar, ó. Tô falando, critica. Porque, cara, eu sou um grande hipócrita. Eu sou um grande hipócrita. Tudo que eu falei aqui, cara, eu meio que dou a entender que o que eu tô falando também tá certo, sabe? Eu falo, ó, o meu professor falou que tava errado. O jeito certo é desse jeito. Eu também falei isso, ó, faça perguntas, é assim que a gente tem que ser crítico. Só que eu mesmo, você tem que me criticar, você tem que ver se o que eu tô falando aqui tá certo ou errado. Eu vi um cara uma vez que ele falou uma coisa mais incrível, assim, bonita, né? Não é bonita na palavra, eu acho que, realista, né? O cara falou, cara, eu sou só um cara da internet que tu não conhece, moro, sei lá, quilômetros de você, não sei a sua realidade, não mostro o meu rosto. Se tu muda a sua vida por causa de um cara que nem mostrar o rosto você nem conhece, cara, você é lunático, entendeu? Ou seja, se você que tá do outro lado aí, escutando o que eu tô falando, mudar toda a sua vida por causa do que eu tô falando, sem antes criticar, esse que é o negócio, sem antes raciocinar, faz sentido ou não? Cara, tu é lunático, entendeu? Tu é lunático. Óbvio, todos somos humanos somos fadados a errar. Pegue o que é bom de cada lugar, de cada pessoa. O que o cara falou no podcast lá, eu acho que uma coisa é boa sim, eu acho que faz sentido, e a outra não faz sentido tanto. Então descarta. É assim que você vai construindo a sua vida, entendeu? E crie sua forma de viver, sua forma de viver. Bom, resumindo o que foi dito até agora, por que ter suas próprias ideias? Porque a vida não tem fórmulas mágicas. A vida, ela é muito complexa. E tudo na vida é só ferramentas. Nós adaptamos as ferramentas para o nosso serviço, para o nosso fim, e não ao contrário, certo? Um pedreiro vai construir uma casa, ele usa o martelo. O martelo não pode dominar o pedreiro que tem que dominar a ferramenta que ele está usando para construir a casa. Se você não tiver autonomia sobre sua própria vida, você vai se fuder sozinho, cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, como começar a construir suas próprias ideias? Eu vou te passar um passo a passo aqui para você começar a construir sua base de conhecimento, por assim dizer, tá? Primeira coisa que você vai fazer é capturar e coletar. Durante cada hora do nosso dia, cada segundo da nossa vida, a gente está recebendo informações do ambiente, certo? Por exemplo, a sua visão é um tipo de informação que o cérebro está decodificando, né? O som é assim, tato é assim, enfim. Da mesma forma, a gente recebe muitas informações de verdade, ideias do dia a dia. Das pessoas que você conversa, dos vídeos que você está vendo, das leituras que você está fazendo, da própria experiência sua no seu trabalho que você está desempenhando ali, você aprendeu alguma coisa, opa, assim me facilitou, tal coisa, certo? O que você vai fazer? Sempre que você achar essa ideia interessante, ou que você acha que você não pode esquecer, essa é a questão, você não pode esquecer, porque se você esquecer, você nunca mais vai achar essa ideia na sua vida. Você começa a capturar elas e a coletar rabiscando no papel. Vá buscar novas realidades, novas formas de ver a vida. Isso vai aumentar o seu nível de informação, de capturar a coleta. Outras perspectivas. Aumente o seu repertório. O repertório é muito bom. E também referência. Referência, cara, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Porque é o seguinte, como é que você vai fazer alguma coisa sem ter referência de que aquilo existe ou alguma forma de fazer, sabe? Você precisa ter referência. Esse tópico da referência eu vou abordar em outro assunto, em outro vídeo, para ficar um pouco mais claro, porque vai demorar muito se eu me aprofundar nisso. Mas busque referências, tá bom? A segunda coisa que você vai fazer, você pegou as informações, capturou elas, escreveu num papel para você não perder. Você vai fazer o seguinte, autocriticar essas ideias que você conseguiu, essas informações. Como posso ajustar isso à minha realidade? O que esse cara está falando que está certo ou errado? Como isso resolve o meu problema?
E a partir dessa parte também de autocrítica, perguntas, você vai conectar as suas ideias. Então você vai ver, pô, o cara ele falou tal coisa sobre esse assunto. E eu tava lendo outra coisa, em outro livro, por exemplo, que ele fala de uma coisa que tem totalmente a ver com o outro, entendeu? Então você vai conectar essas ideias. Desculpa, eu fui meio enrolado aqui agora, mas basicamente você vai ver uma ideia de algum lugar, ele tem relação com outra ideia de outro lugar, você junta elas e cria a sua, entendeu? Você pode fazer isso no papel, tá? Mas para quem não sabe, existe um aplicativo chamado Obsidian, que é esse que eu estou usando para mostrar os slides para vocês. Com ele, a gente consegue fazer o seguinte. Deixa eu só abrir uma nova página aqui. Aqui, ó. Aqui a gente vai criando notas, que é a parte de capturar ideias. Então, cada bolinha aqui que você está vendo nesse aplicativo é um software, é Obsidian o nome. Acho que a maior parte das pessoas já conhece, enfim. Cada bolinha dessa é uma ideia, certo? Olha lá, como desenvolver um negócio, fidelidade, marketing holístico. Então, tudo isso são pequenas ideias e o software ele permite que a gente faça conexões entre essas ideias. Por isso que aqui tem várias linhas, ó. Porque se a gente pegar aqui, ó, como desenvolver um negócio, nós temos também aqui, ó, 3 fases de um negócio. Então, eu estudei que existem 3 fases de um negócio e essa ideia está relacionada com como criar um negócio, porque é muito mais abrangente. Porque como desenvolver um negócio também tem o quê, por exemplo? As 3 funções do dono de uma pequena empresa, então função do dono, as 3 fases da empresa, processo de desenvolvimento de um negócio, como desenvolver ele. Então tudo isso está conectado à ideia central de como desenvolver um negócio. Então é essa parte que eu estou falando para vocês. Vocês têm que começar a pegar essas ideias e criticar elas e ao mesmo tempo já ir fazendo as conexões com outros tipos de ideias que você tem. Perfeito? Então primeiro, capture. Segundo, critique. Terceiro, coloque em prática, tá? Tudo que você estuda, você tenta aplicar de alguma forma, certo? Para internalizar aquilo. Eu sei que algumas ideias elas são mais difíceis de aplicar do que outras. Mas tente fazer alguma forma de você aplicar aquilo, entendeu? Mesmo que seja pouco, ou, enfim. Tente fazer, pelo menos. E veja o que deu certo e o que deu errado e anote isso, tá? Ah, eu tentei fazer de tal jeito, eu tentei aplicar essa ideia e eu vi que essa ideia em tal forma deu certo, mas em outro jeito deu errado. Anote isso. Inclusive, cara, para quem eu acho que já é da área de estudo, enfim, já estuda sobre esses tipos de assunto, basicamente isso aqui é metodologia Design Thinking ou metodologia PDCA, tá ligado? Design Thinking, para quem não sabe o que é, dê uma olhada nesse termo sobre o que é, e PDCA também. E a última etapa é documente sua versão. Faça um registro final da sua ideia, nova ou nova solução, para não se esquecer como se faz. Isso que é importante. Às vezes é uma ideia muito... Não é que é uma ideia frágil, mas é uma ideia que a gente usa pouco e para a gente não ter que reestudar aquilo, porque eu falei para vocês, tem algumas ideias, algumas coisas que a gente não consegue aplicar de fato. E elas a gente acaba esquecendo. Então é bom a gente documentar essa nossa versão para a gente não perder ela, sabe? Para não ter que ficar reestudando. Além disso, documentar sua versão é importante para você registrar suas conquistas. Porque durante ao longo do tempo, você vai ver que você construiu várias coisas e vai criando um portfólio pessoal. Mesmo que você não use isso para trabalho, cara, mas é um portfólio, sabe? Vê isso aqui se construindo, por exemplo, isso aqui é minhas ideias, basicamente, né? Ver elas se construindo, cara, parece que, tipo, eu fiz muita coisa, tá ligado? Me dá um pouco de satisfação, pessoal, motivação, sabe? Só uma coisa, tome muito cuidado também, porque é o seguinte, essa sua ideia nova, esse seu estudo, enfim, ele não precisa, cara, ser revolucionário. Não precisa, tipo, nossa, eu vou ser o Einstein aplicando tudo isso que o Sazahara tá falando. Não precisa ser ideia de Einstein revolucionar o mundo, cara. Cada um tem a sua visão do mundo diferente. E esse é o seu diferencial. Essa sua visão de mundo diferente dos outros, a sua bagagem cultural, a bagagem da sua história familiar, entendeu? Das experiências que você teve, cara. Essa é a sua ideia própria. Isso por si só já faz de você diferente. Pegue um pouco de lá, um pouco de cá, misture e adicione um tempero e faça o seu, cara. Use os outros como referência e como base dos erros deles, certo? Tem pessoas que vão te dar informações que, isso aqui não dá certo, que eu já tentei. Ótimo, pega essas coisas para você aprender. Mas crie suas próprias ideias, não pegue tudo dos outros e segue à risca, perfeito? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje.
Qualquer material, referência, complemento, tá tudo na descrição. Eu vou criar um vídeo ainda no futuro sobre como estudar de fato, que eu falei aqui sobre captura de ideias, mas não como estudar. Vou aprofundar melhor. E no mais, se inscreva aí, compartilhe e deixa o like no vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. Muito obrigado, valeu, falou, é nóis!